Olá pessoal, boa tarde para vocês, boa noite ou até mesmo bom dia para quem estiver me assistindo em vários horários. Então, hoje nós vamos dar início a um conteúdo interessante para a química, né? Que é o assunto de eletroquímica. Tá? Mas o que vem a ser eletroquímica? Alguns autores afirmam que eletroquímica é o ramo da química que estuda as reações que acontecem via transferência de elétron. Mas esse é um conceito um pouco errôneo, porque toda reação química precisa de transferência de elétron para poder acontecer. Não é somente esse caso, tá? Quando se trata de eletroquímica, é sim o estudo das reações químicas que ocorrem por transferência de elétron, tá? Mas para acontecer, ela precisa fazer transformação química de energia, ou seja, ela converte a energia química, tá, em energia elétrica. Por isso é eletroquímica, certo? Então, nós temos que entender o seguinte: o conceito trata de um processo químico espontâneo, tá certo? Que vai ser chamado de pilha ou célula galvânica. A gente vai ver isso mais à frente com mais detalhes. Porque existem dois tipos de eletroquímica. Existe a formação das pilhas e existe também o processo de eletrólise. A formação de pilha é quando ocorrem reações na forma mais, digamos, espontânea. A eletrólise ocorre de forma não espontânea. Eu tenho que fornecer energia ao meu sistema para ele poder reagir, tá certo? Então, existe isso que é a conversão da energia química em energia elétrica, que se usa da pilha ou da eletrólise. Eu tenho a reação contrária, a transformação de energia elétrica em energia química, que aí sim entra a eletrólise, tá certo? Vamos lá. Primeiramente falando, temos que entender o conceito de oxidação e redução. Por que eu tenho que falar isso? Porque está intrínseco às reações de formação de pilha, tá? Então, sempre que eu falar para vocês sobre eletrólise, existe o conceito de oxidação e redução. O que vem a ser oxidação e redução? Isso é chamado oxirredução, tá? Uma reação que ocorre ao mesmo tempo, uma reação de oxidação e redução, eu tenho a chamada reação ou oxirredução. Oxirredução ou reação de oxirredução, tá? Primeiramente falando, eu tenho que ter obrigatoriamente um metal que possua uma capacidade de oxidar menor e outro metal que possua capacidade de oxidar maior. Para um metal que possui a capacidade menor de oxidação, ele vai reduzir. Para um metal que possua a maior capacidade de oxidação, ele vai, obviamente, oxidar. Então, quem oxida é quem perde elétrons, tá? Ou seja, ele fica mais positivo. O metal que reduzir, ele ganha mais elétrons, ficando com a capacidade maior negativa, tá certo? Então, vamos pegar como exemplo a reação entre zinco metálico, tá? O zinco sólido, em um meio aquoso de sulfato de cobre, certo? Então, quando eu coloco em um becker sulfato de cobre, deixo lá, uma solução um pouco esverdeada, azulada para esverdeada. Então eu vou botar lá o sulfato de cobre e misturar nessa solução uma plaquinha de zinco metálico. Com o passar do tempo, vou perceber que vai haver uma mudança na coloração da minha solução. O que era azul quase esverdeado vai se tornar agora transparente. E a minha plaquinha ela vai possuir alguns pontos, tá, de deposição de metal. Isso ocorre por quê? O zinco ele possui a grande capacidade de oxidar, diferentemente do cobre que está presente no sulfato de cobre, que possui uma maior capacidade de reduzir. Quando ocorre essa transformação, tá, em energia elétrica, eu vou agora deslocar o cobre do sulfato e agora vai entrar no lugar do cobre o zinco, vai formar agora sulfato de zinco e o cobre que estava em solução vai participar agora como metal. Tá? Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo com mais detalhes essa reação. Mas só para ficar aqui de exemplo, os termos
oxidar e reduzir tem a ver primordialmente com perder elétrons e ganhar elétrons, respectivamente, tá? Então, ó, quando eu quero falar para vocês que um átomo ou um certo íon ele vai doar elétrons, ele vai sofrer agora oxidação e vai ser chamado de agente redutor, tá? Já o caso de quem recebe elétrons vai ser chamado de agente oxidante e vai sofrer redução, tá? Então agora eu posso falar para vocês sobre NOx. O que é NOx? NOx é uma sigla para chamar número de oxidação, tá? Isso significa dizer o seguinte: quanto maior o número de oxidação, mais gama de reação eu posso ter. Tem metais na tabela periódica que possuem um vasto número de oxidação, tá? Cromo, cobre, ferro, alumínio. Por exemplo, o alumínio vai até mais 3, o cobre mais 1, mais 2, tá? Cromo mais 2, mais 3, pode até ser mais 7, dependendo da situação, mais 6 também. Então, ó, eu posso ter vários metais que possuam grande range, grande faixa de número de oxidação, tá certo? Mas olha uma coisa, não é obrigado você decorar a tabela periódica, tá certo? Não é obrigatório, você não é obrigado. Eu que sou químico eu não tenho a tabela periódica decorada na minha cabeça. O importante não é decorar, é você saber as propriedades de cada um dos elementos da tabela periódica. E é o que eu estudo, tá? Eu estudei na universidade isso e eu passo para vocês a mesma coisa. Não fiquem bitolados em aprender a tabela periódica de cabo a rabo. Não. Só se prendam a saber as propriedades de cada elemento. Isso é muito importante, porque cada uma das famílias que tem lá, do grupo no caso, né, atualmente, dependendo do grupo, você vai ter uma propriedade para cada um dos elementos que é padrão, tá certo? Então vamos lá. A única coisa que eu peço a vocês é comprem uma tabela periódica que possua os números de oxidações de cada metal. E vocês estudando constantemente vão conseguir memorizar, tá? E aprender aquilo ali no dia a dia. Existem hoje várias tabelas periódicas no mercado que mostram número de oxidação dos metais, número de oxidação de cada um dos grupos funcionais que é mais estudado. É muito importante, tá? Então, ó, quanto maior eu tenho o número de oxidação, eu vou ter agora ele vai sofrer oxidação também mais rápido. Quanto maior o NOx, mais fácil é de sofrer oxidação. Quanto menor o NOx, mais fácil ele é de sofrer redução. Tá certo? É muito importante saber isso aí. Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo a tabelinha mostrando tudo direitinho, sem muito problema, tá certo? Então, ó, isso daí vai me descrever a ordem de reatividade dos metais. Por que isso é importante? Porque se eu sei quem tem maior capacidade de reduzir e oxidar, eu também posso agora criar uma ordem de reatividade. Olha, se aquele metal ele tem maior facilidade de oxidar, ele também possui uma facilidade de reação com tal elemento, tá? Isso é muito mais importante de saber. Não se prendam a decorar nenhuma regra, nenhuma lei da tabela periódica. Aprendam a estudá-la sabendo as suas propriedades, certo? Então, ó, eu vou mostrar para vocês aqui uma reatividade dos metais. É uma tabelinha do livro aqui, Marta Reis, tá certo? Muito importante. Aqui, ó. Dá para enxergar direitinho? Caso não dê para enxergar direitinho aqui no vídeo, eu vou mostrar no próximo vídeo mais detalhado, certo? Então, ó, ele está mostrando para mim que os metais mais nobres, ele possui uma facilidade muito maior, tá, em perder elétrons. Vai formar cátions, certo? Então, ó, os metais não nobres, ele tem a capacidade de formar menos cátions, certo? Então, ó, vamos estudar direitinho aqui. Um metal ele é mais reativo que o outro quando apresenta maior tendência de doar elétrons ou maior eletropositividade. Eletropositividade, para quem não lembra das propriedades da tabela periódica, é uma propriedade que diz respeito à capacidade de doar elétrons, de ficar mais positivo,
tá? É como se fosse uma energia. Cada elétron que vai saindo vai deixando energia, um rastro de energia para trás. Então, quanto mais elétrons um certo átomo perde, maior a energia que é para retirar outro elétron. Eletronegatividade é assim, tá? Então, para o conceito ficar claro, eu tenho que saber o padrão de energia para um certo átomo que eu estou estudando. Em geral, os metais eles são um tipo de elementos que possuem maior eletropositividade, ou seja, eles têm uma tendência, tá, de perder mais elétrons, tá? Ou seja, doar elétrons ou perder elétrons dá a mesma coisa. Então, ó, o metal ele é praticamente um elemento que possui alta eletropositividade. E isso vai se dar, por exemplo, na presença de ametais, certo? Então, eles vão apresentar forte tendência a doar elétrons, formando agora cátions. Tá? Esses elementos eles sofrem oxidação e se comportam como agente redutor, que eu falei para vocês. Sempre que o metal oxida, ele é dito como agente redutor. Não esquecer disso. Tá? Então, ó, se eu colocar um metal X em contato com outro metal Y, que é menos reativo que o X, tá? Eu vou ter agora a formação possivelmente de uma pilha. A gente vai ver esse conceito de pilha um pouquinho mais na frente, mas só para deixar vocês familiarizados. Uma pilha ela sempre vai ter o polo positivo e o polo negativo. Então você já tem uma ideia aí de que polo positivo pode ser um cátion, ou seja, maior facilidade de perder elétrons, com o polo negativo que é a capacidade maior de ganhar elétrons. Isso eu estou falando aqui da pilha alcalina, mas a gente vai estudar um pouquinho mais detalhado as pilhas, tá certo? Então, quando eu tenho um metal, digamos, de inox zero, uma substância X, um metal X, em contato com outro metal Y, que é menos reativo, eu vou ter agora a formação de um cátion, tá? Com Y, o NOx de Y vai ser maior que zero. Então, eu vou ter agora a formação de uma substância iônica, tá certo? Isso vai significar que, se a gente quer realizar alguma reação, ou seja, pegando o exemplo do cobre e do zinco, teremos de fornecer energia ao sistema. Por quê? Eu vou ter agora a formação de um sistema não espontâneo, tá certo? Por quê? Eu vou ter agora um DDP negativo. DDP negativo, eu não posso formar reação de forma espontânea. Eu vou ter que forçar através de uma corrente elétrica, por exemplo, passando, que é o caso da eletrólise que a gente vai ver mais tarde, tá? Então, para poder estudar o NOx ou o DDP, o ΔE, como a gente vai ver isso um pouco mais, digamos, formal. DDP é uma coisa mais informal. DDP é uma coisa mais banal. Quando você fala de ciência bruta, você não vai ver DDP, você vai ver ΔE, que isso tem parâmetro na energia livre de Gibbs. Tá? A gente vai ver isso mais a fundo. Então, quando se fala de ΔE, o padrão, né, a gente tem que levar em consideração que existe um padrão, de fato. Isso é medido através da célula galvânica de hidrogênio. Ele é nosso padrão. A partir dele, você começa a contabilizar o ΔE positivo ou o ΔE negativo. Então, o padrão vai ser a reação de oxigênio, do padrão do oxigênio, que vai ser o nosso ΔE igual a zero. Tá certo? A partir dele, a gente vai poder dizer quem tem facilidade de ganhar elétrons e quem tem facilidade de perder elétrons. Tá? Que fique bem claro. Então, a formação de uma pilha. A gente vai ver isso mais a fundo com relação à pilha de Daniell. Agora, tá certo? Vou mostrar para vocês. Para mostrar uma pilha de Daniell, a gente tem que entender como é que os elétrons eles migram de um metal para outro. Afinal, é uma coisa tão complicada de você ver, porque a gente está acostumado a ver o macro, né? Quando passamos agora a enxergar o micro, tá? Fica mais difícil de entender por que os metais eles transferem seus elétrons de um para outro durante uma reação química. Tá? Depois disso, a gente vai poder dar seguimento. Certo? Então, um químico, que era chamado John Frederick Daniell, ele construiu uma pilha um pouco diferente da época. Tá? Então, ele pegou o seguinte, substituiu soluções ácidas utilizadas, que eram utilizadas por Alessandro Volta, que leva o nome de fotovoltaica, né? Volt, né? O cara que deu o nome dele para estudar um fundamento da carga elétrica, que recebeu seu nome de Volt.
Então, ó, nós podemos dizer que ele pegou a solução ácida e trocou por soluções de sais. Depois disso, ele percebeu que as experiências com pilhas ficaram menos arriscadas. Afinal de contas, trabalhar com ácido é muito complicado, você pode se machucar grave. Tá? E utilizando agora um sal como substância, não, é menos agressivo para você. Tá? Embora também tenha os seus riscos, mas diminui bastante, né? Então, ó, ela funcionava da seguinte maneira. Ele pegava dois eletrodos, interligava eles, tá? E cada eletrodo era um sistema constituído por um metal imerso em uma solução. Essa solução aquosa era formada de um sal conhecido, que era formada pelos cátions deste mesmo metal, tá? Então, por exemplo, se ele quisesse estudar uma pilha, sei lá, de cobre com zinco, ele pegava o sulfato de cobre, que era um sal, tá? E misturava com o metal, que era o zinco. Nessa mistura que a gente falou no início da aula, tá certo? Já dava para se entender que ele estava trabalhando agora diferenças de potenciais, tá certo? Então, nesse caso, ele tinha agora a formação de uma pilha, tá? Então, ó, nós podemos ter agora dois tipos diferentes de eletrodo. Como eu falei para vocês, eram dois eletrodos interligados em uma solução. Então, nós tínhamos aqui a solução, um eletrodo de zinco, que era o metal, o zinco metálico de fato, e temos agora o eletrodo de cobre, que é a solução de cobre, sulfato de cobre. Esses dois eletrodos em contato, tá certo? Poderia agora fazer a troca eletrônica e aí ter deposição de cobre, tá, no zinco. Ou o contrário também, dependendo da situação que você esteja trabalhando, tá? Então, ó, a gente vai ver isso mais à frente. Não se preocupe em ver isso agora. Então, ó, para estudar uma pilha, a gente tem que ter em mente que uma pilha é feita de dois eletrodos. É chamado o ânodo e é chamado cátodo, tá certo? Ou catodo e anodo, depende. Então, ó, para acontecer, nós temos que interligar agora os dois eletrodos em um único eletrodo. Percebemos que para Daniel, ele juntou os dois, né? Ele tinha um eletrodo de zinco, um eletrodo de cobre. Juntou os dois e formou uma pilha. Mas veja, nós podemos trabalhar eletrodo isolado, que aí podemos chamar de semicélula de reação. Então, o ânodo é o tipo de eletrodo que tem o polo negativo da pilha, tá certo? Então, ó, é nesse tipo de eletrodo que vai acontecer as reações de oxidação, tá? Sempre que houver reação de oxidação, essa reação vai acontecer no ânodo, tá certo? Não esquecer, sempre no ânodo. Oxidação, ânodo. Por inferência, podemos dizer agora que as reações de redução ocorrem onde? No cátodo. O cátodo é o meu polo positivo da pilha, tá bom? Só para deixar esclarecido para vocês, sempre que se falar em ânodo, a semicélula de reação, os elétrons estarão no lado direito, tá, da reação. Quando se fala de cátodo, os elétrons estarão no lado esquerdo da semicélula de reação, tá certo? Então, ó, podemos agora ter semicélulas de reação, tá? Mas quando juntamos essas semicélulas de reação, nós temos a chamada reação global. Não se peguem esses conceitos agora, só entendam quem é ânodo e cátodo, tá? Quem é oxidação e o que é redução. Só se peguem a isso. O restante eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo de forma mais detalhada, tá certo? E aqui é como se fosse uma introdução geral do assunto, tá? Nós também podemos representar essas pilhas formadas de uma maneira um pouco mais técnica, tá? De forma mais organizada. Que isso aí é um conceito elaborado pela IUPAC. Todos os químicos do mundo inteiro utilizam essa mesma notação para discriminar uma pilha, tá certo? Mas, professor, como é que acontece a passagem de elétrons de corrente elétrica nesses eletrodos que estão diferentes? Tenho aqui um eletrodo de cobre e aqui um eletrodo de zinco. Como é que eu faço para juntar esses eletrodos? Aí é que está o pulo do gato. É a chamada ponte salina. A ponte salina vai realmente fazer uma ponte entre esses eletrodos, tá? Nessa ponte salina existe uma solução de KCl, quer dizer, cloreto de potássio, embebedecida em um certo algodão. Por quê? Isso vai evitar que uma solução migre para outra, tá certo? E o KCl ele facilita a transferência de elétrons de um
para outro, tá? Então, o esquema eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Por hoje ficaremos somente nos conceitos, tá? Na próxima aula a gente vai pegar mais a fundo. Não esqueçam, peguem o livro quando forem estudar os meus vídeos, tá? Eu não costumo usar muito parâmetro de quadro. Eu gosto de ir falando, e vocês com o livro em mãos, vocês vão conseguir entender o passo a passo do que eu estou falando, tá? É muito importante, não esqueçam. Uma boa tarde para vocês, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!